E o vício acaba que ele te destrói, né? Pouco a pouco. Então eu comecei a fumar no final de 2021, né? E a partir dali eu nunca mais consegui parar, assim. Acho que com certeza foi a pior fase da minha vida, porque, como eu falei, ele te aprisiona, né? Ele te isola do mundo. Sejam bem-vindos ao Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Aqui compartilharemos depoimentos sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. No episódio de hoje, nós vamos ouvir a história da Isadora, que teve um encontro com Jesus e foi resgatada dos vícios. Isadora, nos conte qual foi o teu milagre. Eu fui liberta dos vícios. Eu comecei a fumar quando eu tinha 17 anos, né, por conta de um ex-namorado meu. Ele já era do mundo, ele já era mais velho que eu, então pela influência eu quis experimentar. E esse experimento durou 4 anos, né. E o vício, assim, ele te aprisiona muito, né, ele te deixa muito restrito, assim, do mundo. Eu tinha vergonha e eu queria parar com aquilo, só que ao mesmo tempo eu não conseguia. E a gente só percebe que a gente tá viciado quando a gente tenta parar. Porque durante 2 anos e meio, assim, mais ou menos, eu fumava todos os dias, né, dia e noite, e pra mim aquilo ali era normal. Eu paro quando eu quiser, eu não tenho problema de vício, até porque não são consideradas, assim, no mundo, drogas pesadas, né, o cigarro e a maconha são drogas tradicionais, vamos dizer assim. Então não é taxado de viciado, de nada disso pelas pessoas do mundo, né. Então pra mim aquilo ali era normal, era tranquilo. Porém, quando eu tentei parar pela primeira vez, que foi eu e os meus amigos, assim, de maior convivência, que eu vi assim, nossa, eu tô presa nisso, porque a gente não consegue. A gente não consegue. Não, vamos parar. Vamos. Um dia sem, no outro dia o corpo já começa a pedir, o corpo já começa a implorar. No primeiro problema, né, a gente já, não, vou lá comprar um cigarro. Não, eu preciso fumar maconha. E o vício acaba que ele te destrói, né, pouco a pouco. Então eu comecei a fumar no final de 2021, né, e a partir dali eu nunca mais consegui parar, assim. E eu acho isso muito triste, sabe, eu acho que com certeza foi a pior fase da minha vida, porque, como eu falei, ele te aprisiona, né, ele te isola do mundo. E no teu dia a dia, isso não te atrapalhava também no teu trabalho, na tua vida social? Então, o cigarro, ele não muda o teu humor, tipo assim, na verdade ele muda o humor, mas diferente da maconha que te deixa lesado, né, ele não atrapalha assim no teu, como que eu posso dizer, no teu dia a dia, né, então tu fuma ali, mas não te atrapalha. A maconha, ela te deixa lesada devagar, e com o tempo de uso, ela vai fazendo tu perder a memória. As pessoas falam que não, quem usa, mas isso com certeza acontece, né, tem coisas hoje em dia que eu até fico assim, meu coração dói, porque eu não lembro. Coisas às vezes da minha família, ou coisas minhas assim que eu não lembro, porque era todos os dias, né. Eu não fumava pra trabalhar, eu fumava todos os dias à noite, justamente por isso, porque o efeito em mim deixava muito, assim, devagar, sabe, então eu só fumava e dormia. Isso acaba te excluindo da sociedade, foi aquilo que eu falei antes, né, porque tu só quer fumar e dormir. Aí acaba que tu vai deixando tuas outras coisas de lado, então, querendo ou não, atrapalha, né, tu vai deixando de ter tanta responsabilidade, tu vai deixando de ter tanto ânimo pras coisas, né, porque aquilo vai entrando na tua mente, no teu sangue, no teu corpo e vai te deixando cada vez mais devagar. E quando tu percebeu que tu tava refém, como que foi pra ti cair na real?
Eu só percebi, assim, que eu tava refém, como eu tinha falado, na primeira vez que eu tentei parar, né? Só que como eu vivia no mundo ainda, eu falei, não, tá tudo bem, né? Só que eu tinha muita vergonha. Porque eu ia em lugares, eu ia em festas, que também é uma coisa que me deixava, assim, muito constrangida, sabe? Quando eu comecei na igreja, né, algumas vezes ainda, eu fui, algumas vezes. Só que ali já tinha o Espírito Santo me constrangendo daquilo. Mas quando eu percebi, assim, que eu não tinha mais vida própria, que eu não tinha mais... Nossa, eu não conseguia ir no lugar, almoçar e depois não fumar um cigarro. Então era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus do céu, aquilo me abafava, só que eu ficava mais nervosa ainda se eu não fumasse. Então era um ciclo vicioso, assim, que eu nunca consegui sair, sabe? E eu digo assim, que se não fosse Jesus na minha vida, eu nunca ia conseguir me libertar dos vícios, assim, nunca, nunca mesmo. Com a força dos meus braços, eu nunca ia conseguir. Porque aquilo realmente, ele te prende, ele te aprisiona, e enquanto tu não tenta largar, tu acha que tu tá, assim, vivendo num paraíso. A partir da primeira tentativa de abandonar isso, assim, tu pensa, agora eu tô perdidaça, assim, porque o que eu vou fazer? Não tem como, o teu corpo, ele implora muito. Então, tu substitui, né? Tem pessoas que às vezes conseguem largar o vício, não, vou parar de fumar cigarro e vou começar a comer uma bala, comer um chiclete. Isso pra mim nunca adiantou. Eu comia bala e fumava cigarro ao mesmo tempo. Então, isso pra mim não adiantou, sabe? Só o que adiantou na minha vida mesmo foi Jesus. E como que foi esse encontro com Jesus que fez tu mudar a tua perspectiva e te libertar desse vício que te aprisionava? Nossa, foi muito emocionante, assim, A minha amiga Josi, né, ela já vinha me chamando pra ir no culto. Na verdade, essa sementinha foi plantada no meu coração há 2 anos atrás, que eu vim no Alta Tensão, na época do pastor Rafa ainda, vim no Alta Tensão com uma amiga minha aqui da igreja também, e eu achei muito legal, só que naquele momento eu nem dei bola, assim, fui embora, não tava nem aí. Daí esse ano, em maio, por ali, a Josi me convidou pra vir no culto, falou, vamos. Aí eu comecei a vir, comecei a ter vontade de vir mais, até que ela falou assim, ó, nós vamos no acampamento. Ela não me convidou, ela falou assim, a gente vai no acampamento de inverno. Então a gente vai. E ali eu já tava conhecendo mais, sabe? Já tava me apaixonando cada dia mais por Jesus, assim, sabe? E o Espírito Santo, ele já tinha me constrangido muitas vezes. Então, quando eu fui no acampo, eu já não fumava mais, né? Eu já tinha renunciado isso. Até hoje é difícil. Não vou mentir e falar assim, nossa, não, eu larguei de um dia pro outro e acabou. Não, porque é uma renúncia todos os dias, né? Porque é muito difícil a gente abrir mão das coisas que a gente gosta, né? Então, quando eu fui pra campo, assim, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô? Eu tive que largar o celular, né? Aquela coisa, eu deixava o relógio, deixava o celular, eu falei, meu Deus, pra onde é que tá me levando? E eu fui, assim, e foi ali que eu encontrei Jesus de verdade, assim, sabe? Eu lembro que no último dia teve um momento, assim, que a gente poderia abraçar um dos não eram líderes, eram os pastores, né? E como se fosse o nosso pai, assim, e aquilo lá me quebrou muito. Eu tenho meu pai presente, mas a gente não tem aquela relação tão próxima, sabe? E aquilo ali, assim, quando eu abracei, eu lembro que eu abracei o pastor Richelle, eu parecia que eu tava abraçando, assim, o Deus mesmo, assim, sabe? Eu senti um abraço leve, assim, um abraço de pai mesmo, um abraço de carinho, e ali eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais. E eu quero mudar a minha vida e a vida da minha família. Porque eu sabia do poder que tinha, sabe? Que o Senhor tem. Eu tinha essa noção, porque eu já vi muita coisa, né? Já testemunhei muitas amigas minhas. E tu já viu resultados da tua libertação na tua família? Nossa, demais. No acampa, quando eu sofri muito ataque espiritual no acampa, né? Eu lembro quando o pastor Joaber começou a pregar assim, meu estômago parecia que ia explodir, a minha cabeça doendo. E daí chamaram uma líder para orar por mim. E eu falei para ela, eu acho que eu tô aqui pela minha família. Porque a minha mãe, ela sofreu de depressão há 2 anos atrás. E ela tentou suicídio. E aquilo ali me machucava muito. Porque foi quando eu recém tinha saído de casa. Recém tinha começado nesse mundo. Eu fumava, eu às vezes bebia. Né, e ela falava pra mim, filha, tu é tão linda. Fumando, com esse cheiro de cigarro. O teu carro com cheiro de cigarro. E aquilo me machucava. Porque ela ficava inconformada em ver a filha tão bela numa situação tão Sim, nossa, ela ficava muito triste, só que ela nunca me decadente, julgou, ela nunca me excluiu por isso, né? Só que ela falava pra mim, minha filha, tu é tão linda, pra que isso? Sabe, pra que isso? E aquilo assim me espremia o meu coração. Só que eu não conseguia, igual eu falei, aprisionava
Precisava de Jesus. E quando eu entrei na igreja, eu achava que era só por causa da minha mãe. Que a gente, assim, a gente acha que a gente nunca tem nada pra melhorar, né? E eu comecei a fazer muito jejum. Eu nem sabia o que era jejum, eu tava fazendo, tá? E oração e jejum. E a minha mãe, ela foi liberta também, né? Faz 2 domingos que ela começou a vir no culto. Uau. E ela já tentou vir antes, porém o inimigo atacando ela demais. Sentia dor, tinha problema com meu irmão pequenininho, né? E hoje eu vejo, assim, as mãos de Deus nisso. Mas não só por causa do meu jejum e da minha oração. Foi porque eu realmente confiei, sabe? Eu deixei de convidar ela. Eu falei assim, Senhor, eu não vou mais convidar ela. Eu vou deixar que o Senhor faça na vida dela, que o Espírito Santo convença ela e que ela veja através da minha vida o que o Senhor fez, para que ela possa querer também, né? E a minha oração era sempre assim, enquanto ela não vier, que o Senhor guarde a vida dela. Essa era sempre a minha oração para ela. E ela sofreu muito ataque, assim, muito mesmo, assim, até de chegar na beira da morte, assim. E eu, com a minha palavra ali, que eu tinha recebido uma palavra firme e forte, falei assim, não vai ser isso que vai me abalar, porque eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, eu sei que Ele vê tudo que acontece, né, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aconteceu, tá acontecendo, né. Ela falou pra mim que ela tem vontade de se batizar, nossa, na hora que ela falou aquilo assim, eu comecei a chorar muito, porque eu falei, uau, o que Deus pode fazer na nossa vida, né? Quantos milagres o Senhor pode fazer. Nossa, até o meu pai falou um dia pra mim assim, dorme com Deus. Aquilo pra mim assim foi, uau, meu Deus, eu nunca tinha escutado meu pai falar essa palavra, sabe? Então, realmente assim, quando a gente confia, quando a gente entrega, tudo acontece. E eu comecei assim, meu primeiro encontro com Deus mesmo, nem foi tanto por causa de mim. Foi pela minha vontade de ajudar a minha família, né? Porque na minha mente, na minha concepção, eu não precisava de ajuda. Eu sempre me virei, né? Fiz tudo sozinha, assim. Então, eu estava ali para ajudar a minha família. Mas hoje eu vejo que eu precisava muito mais do que eu pudesse imaginar, sabe? Porque enquanto eu não conseguisse me libertar, e não só dos vícios, porque não é só isso que aprisiona a gente, né? Às vezes amizades ruins, locais que a gente frequenta ruins. Então, tudo isso aprisiona a gente e afasta a gente da presença do Senhor. Então, a gente tem que ter um coração aberto, né? Eu tive que aprender muito isso. E eu aprendi isso vindo nos cultos, insistindo naquilo, orando para que Deus tirasse esse sentimento de será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que realmente isso está acontecendo na minha vida porque é Deus? E eu orava para que Ele confortasse o meu coração e me mostrasse, sabe? Então, foi muito emocionante, assim, para mim, porque tudo hoje eu vejo, assim, e olha que faz pouco tempo, né, faz 4 meses só, mas hoje tudo vai se encaixando, assim, as pecinhas do quebra-cabeça do porquê que eu demorei tanto pra vir, porquê que, às vezes, a minha família, eu passei por tantos momentos difíceis, né, porque eu até tava conversando com a minha líder e ela falou assim, faz pouco tempo que tu tá na igreja, mas tem muita gente que se espelha em ti por conta dessa minha libertação, porque, querendo ou não, foi um pouco rápido, sabe? E foi porque um pouco logo rápido. também tu já resolveu te batizar. Sim, nossa, foi muito rápido. Foi um resultado. Foi. O batismo, ele é muito importante, assim, e ele é uma decisão muito séria, né? Eu lembro que quando eu me batizei, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, e esse vídeo, ele alcançou 700 mil pessoas. E quando eu vi aquilo tudo de visualização, me deu um choque, assim, eu falei, eu nunca mais posso voltar atrás. Eu nunca mais eu posso voltar para aquilo que eu tinha antes. Pelo meu coração, pela minha vida, mas pela minha responsabilidade com essas 700 mil pessoas que viram esse vídeo. Porque, nossa, eu recebia muita mensagem, como que tu fez? E eu ficava tipo assim, gente, mas eu não fiz nada. Tipo assim, eu só busquei. Encontrada. Eu só busquei, porque a gente tem que buscar. Até tem uma música que fala, né, buscar-me-eis e me achareis. Porque é isso. Não é de um dia pra noite que as coisas acontecem. Não foi de um dia pra noite assim que, nossa, entreguei minha vida pra Jesus. Não. Eu quis buscar Ele. Eu quis ser liberta daquilo, sabe? E Ele é muito maravilhoso porque Ele atende as nossas orações, assim, ó. E pode ser, não pode ser de um dia pra noite, mas Ele ouve, Ele atende, né? Então, nossa, foi muito bom, assim. Quando eu encontrei Jesus, eu fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz. Qual a mensagem hoje que tu daria pra garotas, meninas, adolescentes, talvez vivem a mesma situação que tu viveu? Olha, eu acho que o que eu passei, assim, uma lição que eu tirei pra mim, é que a gente pode estar o mais suja possível,
A gente pode se sentir a pessoa mais não digna possível, mas o Senhor, Ele nos quer desse jeito, né? Porque na Bíblia diz que não são os sãos que precisam de médicos, né? São os doentes. Então, uma mensagem que eu deixaria, assim, é para não desistir, sabe? Nem que seja da sua casa, começa a orar, começa a pedir para Deus te tirar dessa situação, porque é muito fácil a gente vir num culto e voltar para casa, e voltar para aquela semana, e voltar para aquela rotina. O inimigo, ele quer isso, ele não quer te ver num lugar bom, ele não quer te ver servindo a Deus, né? Ele quer te ver no fundo do poço, ele quer te ver drogada, jogada na rua, nas festas, com roupa curta, ficando com um monte de gente. É isso que ele quer, é isso que alimenta o ego dele, né? E quando a gente renuncia, porque não é um processo fácil, né? É um processo bem doloroso, assim, que ele te exige muito de tu abrir mão de muitas coisas. Então, o recado, assim, que eu daria é pra não desistir, sabe? Busca Deus. Não digo que precisa estar... Nossa, não, você precisa ir todos os dias, enfim, numa igreja, alguma coisa específica, assim, dentro do seu quarto mesmo, né? Ora pra Deus, conversa com Ele, desabafa com Ele, porque Ele já sabe o que a gente precisa. E eu acredito que Ele tem uma hora, um momento certo pra tudo, mas a gente tem que buscar também, a gente tem que querer, né? E o Senhor, Ele tá sempre de braços abertos para receber a gente. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o Senhor, Ele te ama, né? E o Senhor, Ele te quer. Ele quer te ver num lugar melhor, num lugar digno, porque uma coisa que a gente recupera quando a gente entrega a nossa vida para Jesus é a nossa dignidade. Acima de tudo, bens materiais, enfim, qualquer coisa que o Senhor, Ele reconstrói, a nossa dignidade e o nosso valor são as coisas mais importantes, assim, na minha opinião, sabe? Eu não me sentia mais mulher, eu me sentia catinguenta, assim, fedorenta, essa é a palavra, sabe? Eu não me sentia mais mulher, não me sentia mais bonita, eu não me sentia mais elegante, assim, eu me sentia nada, eu sentia que era um nada, assim. Então, o Senhor, Ele devolve isso pra gente, né? Com a nossa obediência, com o nosso amor por Ele, Ele vai nos devolvendo isso. Então, a minha mensagem é essa, não desistir, buscar ao Senhor, buscar ajuda se você precisar, né? E confiar em Deus, porque tem um ditado que diz que as 5 pessoas que a gente anda, que a gente convive, são as 5 pessoas que a gente se inspira, né? Então, não é do dia pra noite que a gente faz amizades, né, com as pessoas, até porque tu fazer amizade, né, fora, né, no teu trabalho, qualquer lugar, é a mesma coisa que na igreja, tu vai conhecendo as pessoas, né? Tu vai conhecendo as pessoas pouco a pouco, tu vai conhecendo cada uma delas, né? Mas é muito importante tu caminhar com pessoas, ser amigas de pessoas que são amigas de Jesus. Isso é muito importante, porque a influência uma pessoa influenciável, uma pessoa que sabe influenciar a outra, é muito perigoso e ao mesmo tempo é muito bom, né? Dependendo do lado assim que a pessoa ela te leva. Então eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas aqui da igreja, né? Minhas amigas próximas, a minha líder também, porque são pessoas que eu vejo Jesus nelas, assim, eu vejo cada abraço que elas me dão, cada oração que elas fazem por mim. Tem meninas, amigas minhas, que jejuaram comigo pela minha mãe, sem nem conhecer a minha mãe, que oravam comigo pela minha mãe. O pessoal do alto orou muito pela vida dela. Então, é muito importante ser amiga de pessoas que são amigas de Jesus, que te influenciam nesse caminho, né? Que te influenciam a caminhar com Deus, a caminhar com Cristo, porque lá na frente, vocês ainda vão estar juntas, né? A Josi, eu trabalhava com ela na antiga empresa que eu trabalhava. E eu e ela, até hoje, a gente caminha juntas, a gente anda juntas, a gente trilha juntas. E nem em outra empresa que eu trabalhei, eu tenho amizades ainda com essas pessoas, né? Que geralmente a gente é mais chegado com uma pessoa, né? E nenhuma dessas pessoas eu trilho junto. E ela é uma pessoa, assim, que a gente ainda caminha juntas. Então, ser amigas de pessoas que são amigas de Jesus é muito importante para que você tenha uma constância, para que você tenha um espelho, né? Se ela tá falando isso, é porque ela passou por isso, então ela sabe o que ela tá me aconselhando. Então é muito importante, assim, a gente conviver com pessoas que são boas influências, né? E agora, depois de passar por todo esse processo, de estar vivendo todas essas coisas novas, qual é o sentimento que te ultrapassa? Gratidão.
Com certeza. Gratidão ao Senhor, sem sombra de dúvidas, por tudo que Ele fez na minha vida e por ter me tirado, assim, do pior lugar e me ter colocado nos braços dele, né? Que é o melhor lugar do mundo.